Olá, meus prezados telespectadores, ouvintes, participantes, seguidores. Vem mais para cá, chega aqui, vamos reunir para mais uma oportunidade. A minha saudação a todos os jornalistas, a todos os instrumentos eletrônicos, né, do jornalismo, a revista Oeste, a Oeste Sem Filtro, a Auriverde, né, de Bauru, São Paulo, e também os canais, né, Jacaré de Tanga, Vlog do Lisboa, que é o canal também, né? Vista Pátria, que é um canal no YouTube. E assim, tem muitos, né? Tem muitos canais, me parece que é um mundo polarizado, né? Parece que é isso daí. São muitos os canais de YouTube, né? Os YouTube que falam e que faz comentários. É um prazer a gente poder falar com todas as pessoas. Também a Rádio Marumbi de Curitiba, Paraná, que eu ouço aquela rádio desde criança, né? Desde menino, quando eu tinha meus 10 anos, já ouvia a Rádio Marumbi de Curitiba, do estado do Paraná. A minha saudação ao locutor irmão Edson, né? Irmão Edson. O irmão Edson, aquela rádio, eles fazem orações, né? Faz muitas orações. É bom que rode muitos hinos, né? Porque eles têm muitos hinos. Eles não podem rodar todos. É hino de igreja, né? Hino, gospel, né? Uma coisa assim. Mas eles, é, a gente, muitos anos atrás, eles tinham a gravadora, né? Não sei se tem mais, acho que não tem mais, né? Mas o importante é ouvir. Ao meio-dia tem o musical evangélico na Rádio Marumbi de Curitiba, né? E a Rádio Auriverde que funciona, acho que não tenho certeza, mas deve ser de segunda a sexta, né? A Rádio Auriverde de Bauru, São Paulo também, né? E assim por diante. É um motivo de alegria. Eu não sei o que aconteceu lá na reunião, lá em Brasília, que o senador Magno Malta, vai a minha saudação também para o senador Magno Malta e toda a sua família, que ele sentiu um mal súbito e ele se apagou. Eu não sei o que é, né? Será que não é que a pressão caiu, né? A gente não, a gente só está dando opinião. Pode ser que a pressão dele caiu, né? O senador Magno Malta lá do Espírito Santo, né? Ele é do Espírito Santo. Deu mal súbito, se apagou, aí foi levado para o hospital. Pode ser a pressão que caiu, né? Pode ser alguma coisa. A gente só pensa isso, né? Pode ser a pressão. Será que não é alguns minerais que ele está sendo deficiente de alguns minerais? A gente só fala, né? Não tem certeza de nada. Mas tem que se cuidar bem, né? Preocupar com a saúde, né? Vai a minha saudação. Novamente estou repetindo para o senador Magno Malta, do estado do Espírito Santo, né?
e parece que tem uma filha também que vai ser candidata também, né? Então, a minha saudação a todos os parlamentares que querem um país melhor, autoridades que querem um país melhor, não querem um país de anarquia. Ninguém quer um país de anarquia, né? Ninguém quer. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo espera que um país seja melhor. E hoje é dia 1º de maio de 2026, é dia do trabalhador, é? Acho que é isso mesmo, dia do trabalhador, é um feriadão, né? Eu quero citar algumas coisas sobre o dia do trabalho, o dia do trabalho ou o dia do trabalhador, né? Tem muita gente que não gosta de falar em trabalho. Trabalho não é tortura. Trabalho não é sofrimento. Trabalho não é humilhação, né? Quando se fala em trabalho, muita gente não gosta, vira as costas, vai embora, né? Quando se fala em trabalho, trabalho não é tortura, trabalho é importante o trabalho, né? Trabalhar para os outros ou então ser um autônomo, né? Pode começar trabalhando para uma empresa e depois abrir sua empresa se não quer trabalhar para os outros, pode abrir uma empresa, né? Então, trabalho não é tortura, né? Não é só assistencialismo, não é só ficar só esperando ajuda, mas a gente também tem que trabalhar, tem que se movimentar, porque as pessoas, se não trabalhar, não movimentar, ele fica travado, né? Eu sempre falo isso daí. Ele fica travadinho, fica travado, trava, né? Então tem que trabalhar, né? E tem gente que não pode falar de carteira de trabalho, que é um terror, né? É um terror porque ele não gosta. Agora, falar de assistência social, falar de associação, né? Falar de benefícios. Eu não sou contra benefício. Tem pessoas que precisam mesmo de benefícios. Só que as pessoas também têm que se esforçar, né? Não é só benefício que as pessoas têm que receber. Eles precisam esforçar, precisa ter visão, sonhos de ter um trabalho digno. Porque quando as pessoas deixam de sonhar, deixa de estudar e acha que receber uma cesta básica já tá bom demais, então aí perdeu a vontade de ser feliz, né? Porque ser feliz, as pessoas devem aceitar o trabalho, né? Que é muito importante. É importante o trabalho. Existem vários trabalhos e as pessoas devem estudar e ir para frente. Eu quero falar do Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho é uma oportunidade de refletir sobre o valor do trabalho, não apenas como fonte de sustento, mas como parte da vida e do propósito de cada pessoa. Para quem deseja viver a fé de forma prática, o trabalho também pode ser um espaço de honra, responsabilidade e testemunho. Viver honestamente, cumprir seus compromissos, né? Então, a própria Bíblia apresenta diversos ensinamentos sobre dedicação, esforço, caráter, propósito no trabalho. Esses princípios ajudam a enxergar a profissão como mais sentido e direção, né? Então, o
o trabalho. Vamos ver, né? O trabalho. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para Deus e para o seu sustento, e não para os homens, né? Eu vou repetir: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Criador e não somente para os homens, né? Então está aí, né? Também o rei Salomão falou, né? No seu provérbio, ele disse: consagre ao Senhor tudo que vocês faz e o seu plano será bem sucedido. Eu não vou citar detalhe por detalhe. Aqui a gente está falando sobre esse comentário importante sobre isso que o rei Salomão deixou escrito, né? Vamos ver. O que as suas mãos tiverem que fazer, que eu faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde as pessoas vão, não há atividade, nem planejamento e não há conhecimento nem sabedoria. Então está aí, né? O que está nas tuas mãos, que tiverem que fazer, que é bom, né? Projetos bons, visões boas, sonhos bons. Faça com toda a sua força, né? Quando tem saúde, quando é mais novo. Porque a gente sabe que na sepultura, lá não há nenhuma atividade, não há planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então a gente sabe, né, que uma geração vai, uma geração vem. E a gente sabe que as pessoas que vão lá para a sepultura não pode fazer mais nada. Tem que fazer em vida, né? Quando nós estamos vivos, não é somente, eu vou dizer uma linguagem aqui, não é somente rezar, não é somente ficar orando, né? Não é somente fazer a meditação, orar, rezar, pedir. A gente tem que tomar atitudes boas. Porque a gente vê também que na Bíblia, né, que os evangélicos, que os católicos têm, que o espírita também tem a Bíblia. Está escrito na Bíblia assim, que Moisés estava clamando, né, olhando para cima e clamando ao Criador, né? Aí o Criador disse: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então não adianta ficar rezando, orando, fazendo as orações, mas não marchar. Não adianta nada. Nós temos que marchar, né? Nós temos que fazer a diferença. Ficar só rezando, orando, pedindo, é o que Moisés estava fazendo. Aí veio a palavra do Criador: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então a gente tem que marchar, a gente tem que tomar atitude boa. Não é só ficar pedindo, mas tem que tomar atitude boa, né? Então, a Bíblia ensina a responsabilidade e o empenho para fazer o bem, o que está ao nosso alcance, né? Então está aí o que nós temos que fazer agora, né? E continua, né? O rei Salomão continua, né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real? Não trabalhará para gente obscura. Isso daí o rei Salomão deixou escrito, né?
Então está escrito: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Então será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura, né? Ou seja, a gente que não dá valor ao trabalhador. Trabalhar é sagrado, trabalhar não é maldição, né? Não é maldição, né? E a gente vê que é no provérbio que diz o valor, a dedicação, a constância no trabalho, pode abrir porta e gerar reconhecimento ao longo do tempo, né? Aí já Davi, né? Davi já disse, né? Davi foi o rei também. Davi também foi rei, né? Davi, que é o pai de Salomão, né? O rei Salomão. Então, o rei Davi também disse: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Então, está aí, né? Então, aqui está a oração por direção e estabilidade. O trabalho também pode ser apresentado ao Criador como parte da vida espiritual. Também está dito lá no Novo Testamento, né? Quando ainda estamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tem muito sanguessuga. A gente vê que existe pessoas que ele é um sanguessuga. Ele não compra nada de um vendedor. Tem um vendedor aí, um vendedor ambulante aí, que nem empresa não tem, ele vende. Mas ele é um sanguessuga. Ele não quer trabalhar, ele é um sanguessuga. Ele só quer as coisas que os outros oferecem para ele. Mas só que ele não compra nada de ninguém, não compra alguma coisa, não é obrigado a comprar, mas a gente pode comprar se for uma coisa que é alimento, se for uma coisa que é bom para a saúde, que é produto alimentício, a gente pode comprar sim, por que que não, né? Então tem gente que é um sanguessuga, ele só quer sugar. Ele vai dar uma casa de uma pessoa, ele não leva nada, não, para ajudar algum alimento, alguma coisa que seja bom, né? Um prato delicioso e assim por diante, né? São sanguessuga. Mas o que está nesse comentário, né? Que se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Isso daí é uma orientação para as pessoas saber que o trabalho não é escravidão, não é, né? Então, isso reforça a importância do trabalho, né, como responsabilidade. Porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas não podem ficar sem trabalhar. Ele precisa pagar o aluguel. Quem não tem casa tem que pagar o aluguel, tem que pagar a internet, tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que se alimentar, tem que cuidar da sua família, né? Então não pode ficar ali ocioso a vida inteira, né? Tem sim que pensar em trabalhar, sim. Existem vários trabalhos. As pessoas podem trabalhar de várias maneiras, podem trabalhar como youtuber, né? Gravar sobre turismo, gravar sobre os lugares mais turísticos que existem no Brasil, e gravar sobre saúde, gravar sobre vários assuntos, né? É muito fácil, as pessoas podem sim trabalhar no YouTube, pode abrir um blog de notícia, o blog também, se for bem feito também, ele vai ter a sua renda, né? Trabalhar como
como blogueiro, né? Blogueiro, né? Trabalhar como blogueiro, né? Ter um blog na internet e pode escolher vários trabalhos, né? Tem vários trabalhos para escolher. Pode abrir uma loja de produtos naturais, né? Tem que escolher e abrir loja que seja, por exemplo, vender produtos alimentícios, porque é uma coisa que o ser humano não passa sem aquilo, é a alimentação, né? Então, existe várias maneiras, né? Então, tem que pesquisar, né? Porque se for abrir uma loja pequena, mas depois não vender nada, né? E tem que ver, tem que pesquisar também, né? E tem várias maneiras, tem vender através da internet também, até pelo WhatsApp hoje pode vender, né? Hoje pode vender sim, né? Então existem várias maneiras, né? E o provérbio continua falando, o rei Salomão continua com as suas palavras, né? Ele disse: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ficar falando só não resolve, né? Falando que vai trabalhar, falando que vai ganhar um rio de dinheiro, isso não resolve, né? Então, é, isso é importante, né? Porque não é só falar, sem agir não produz resultado, né? Tem que ter ação. O trabalho exige prática e constância, né? E temos que ter cuidado, temos que ter cautela no trabalho, né? Você vai mexer com maquinária, é um soldador, tem que usar os óculos para soldar, tem que usar as luvas, tem que trabalho, tem que usar sapatão, tem os sapatão próprios, né? Que até muitas empresas dão aqueles sapatão, aqueles até as roupas próprias para o trabalho, né? Então, não sei se é macacão, o que que é, né? E tem os sapatão não sei se é de borracha. Então, muitas empresas dão o sapatão, não pode trabalhar de chinelo, usar luva quando precisa, usar óculos, você vai mexer com soldagem, né? E tomar cuidado, né, para não amputar a mão, causar acidente, tudo isso é importante, né? Então, a gente sabe, né, desde o começo da Bíblia, em Gênesis, a gente viu, a gente está escrito lá que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por que que as pessoas não querem trabalhar hoje? Tem muita gente que só quer anarquia só. Não quer trabalhar, só quer sugar dos outros, não quer também contribuir, tem que contribuir sim, né? Mesmo que seja pouca coisa, mas a gente tem que contribuir quando precisa, né? Quando é necessário também contribuir para o bem e fazer a diferença, né? Então, esse comentário, né, que o Senhor colocou Adão, né, no jardim do Éden foi para cultivar, né? E ali mostra que o trabalho existe desde o começo, né? Hoje eles querem diminuir a carga de trabalho, né? Eles estavam querendo diminuir, né? Que é 6 por 1, né? E estava querendo diminuir 5 por 1. Já falaram até de 4 por 1, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar, para tudo, né? Para tudo, né? A gente vê que as mercadorias, os produtos alimentícios, se parar de trabalhar, a mercadoria não chega no mercado, não chega na loja, né? Não chega no lugar definido, né? Nas lojas em geral, no comércio em geral, né?
E temos que ser a favor do livre comércio, né? Isso é importante. E não se confundir o comércio com associação de caridade, nem confundir com igreja. Tem gente que mistura tudo, tem gente que mistura, confunde loja, venda com doação, associação de caridade, confunde tudo, mistura a igreja no meio. Não, igreja é separado, associação é separado. Agora, comércio é venda. Comércio, ninguém deve ir lá no comércio achar que eles vão dar tudo de graça ali. Vão fazer doação porque eles vão fazer igual a associação. Não vai. Não é associação de caridade, não é associação para encaminhar as pessoas, né? Dar alimento, não é associação. Então tem que discernir isso. O livre mercado, o comércio, o vendedor, ele está vendendo, ele não pode fazer doação, ele não pode dar as coisas de graça. Ele está vendendo. Mas tem gente que não entende. Ah, você está vendendo muito caro. Tem que pôr um precinho baixinho. É muito caro. Se fosse mais barato, eu comprava. Então, aquilo é a ajuda de custo dele. Se ele está cobrando aquilo lá, porque ele precisa, né? Ele está vendendo e ele precisa, então ele põe o preço dele, né? Mas tem gente que acha que ele está explorando, né? Tem gente que brinca, né? Você está explorando os outros aí, né? Não é explorar. O trabalho, eu já li, né? Como eu tenho lido, né, lá em Gênesis disse: o Senhor Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, né? Aí depois, mais para frente, aí está escrito lá em Gênesis que Deus disse: do suor do seu rosto comerá o pão da sua mesa, né? Comerá o seu almoço, o seu jantar, do suor do seu rosto, comerás o teu pão do dia a dia, né? Então, então isso daí não é maldição, não. Isso daí é uma coisa que tem que fazer. E vamos ver que tem também, vamos ver essa mensagem. Ó, o que furtava não deve furtar mais. Antes, deve trabalhar fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Já notou bem? Já prestou bem atenção nisso daí? Então está nesse dia de que aqui no Brasil um feriado, eles dizem que é o Dia do Trabalhador, né? Então está aí, né? O que furtava não deve furtar mais. Porque é triste, né? Viver furtando, viver roubando, aí não é certo, né? A gente não pode fazer o que os outros fazem. Se a gente fazer o que os outros fazem, a gente está indo num abismo, um abismo sem fim, que a gente não vai ter vitória, né? Furtar ou roubar, né? Roubar na lei muitas vezes com violência, né? O roubo muitas vezes feito com ameaça e violência. Já o furto é furtar sem violência, né? Acho que é isso mesmo, né? Se eu estou errado, então me corrija, né? Então, aquele que furtava não deve furtar mais, deve mudar, tem que mudar. Se não mudar, tem gente que quer um Brasil melhor. Eu vou te dizer uma coisa. Se você, criança, jovem, idosos, aposentados, anciões, né? Pessoas de toda idade, se você não mudar seu pensamento, se você não fazer a diferença, se você fazer o que os outros fazem de mal, você vai de mal a pior. Assim é o Brasil. Se vocês, brasileiros, não pensar diferente, não mudar o seu modo de pensar,
então não tem melhora. Não existe melhora. Existe melhora numa pessoa que só quer retrocesso. Só quer retrocesso. Eu não preciso tomar chá, porque esse chá não vale nada. Eu não eu vou comer o que eu quero, eu vou tomar bebidas fortes, eu vou usar drogas, ninguém tem nada comigo. Então você vai de mal a pior. Se você escolheu essa oportunidade de seguir o mal, vai de mal a pior. Então, como que as pessoas querem um país melhor, se ele não mudar, se ele não pensar diferente? Então, aquele que furtava não deve furtar mais, aquele antes deve trabalhar, fazer algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade, né? Por exemplo, na sua família, né? Porque tem a sua família, às vezes tem irmãos, às vezes tem primos, às vezes tem alguém que precisa, ou mesmo a família. O importante é as pessoas preocupar primeiro com a sua família. Não adianta tirar pão dos filhos, né? E querer ajudar a casa do outro. Primeiro, as pessoas têm que cuidar de sua casa. Cuidar, zelar, limpar, caprichar, né? Fazer o melhor, cumprir os compromissos da sua casa. Não adianta querer preocupar com gente lá de fora e deixar a sua casa bagunçada. Aí não adianta. Bagunçar tudo e querer ajudar os outros, mas a casa tá tudo bagunçada, as crianças tudo passando necessidade, né? Não paga e fica devendo para todo mundo, aí não adianta, né? Então está aí, né? Então o trabalho aparece aqui como um caminho de transformação e dignidade. Eu também sou a favor que os presos que estão presos, que têm penas leves, né? Muitos presos nas cadeias, os presídios, eu sou a favor a eles também trabalhar, eles é importante isso daí, porque além de estar preso, eles estão trabalhando e estão produzindo, né? Eles estão produzindo também e também está ganhando também uma renda também, está ganhando uma renda extra também, porque os presos também precisam trabalhar. Então, ele substitui práticas erradas por atitudes corretas. É isso daí. E o provérbio de Salomão continua dizendo, o rei Salomão diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Aí, tá vendo? Prestou atenção que o rei Salomão disse, né? Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não é, é o que está aqui, né? Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, né? Não tem juízo, né? Então está aí, né? E reforça a importância da disciplina, é claro, né? Porque quem dedica ao trabalho colhe resultado ao longo, né, do tempo, né? Porque o que a gente semeia, a gente colhe. Não sabia disso? Até fazer o bem para as pessoas. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente maltrata as pessoas, a gente também pode colher o maltrato. Se a gente odeia, a gente pode ser odiado. Se a gente quer semear a morte, quer destruir os outros, a gente também pode ser destruído também. Não sabia disso? O que a gente planta, a gente colhe, seja o bem ou seja o mal, né? Então aqui está, né, sobre esse comentário do dia de trabalho, né? Que o trabalho vai além de tarefas diárias, ele envolve postura, caráter, propósito,
né? E a gente tem que cumprir os compromissos, né? E a gente sabe que o Brasil aí se comenta que 50% dos brasileiros estão endividados. Então, tem que procurar, sim, pagar as dívidas e evitar as dívidas, né? É melhor evitar, não é verdade? Acho que é melhor evitar, né? Então, as atitudes simples, trabalhar com responsabilidade, é importante, né? Buscar crescimento, agir com honestidade, manter constância, são práticas que referem princípios bíblicos, né? E é importante alinhar o trabalho também com a fé, com a esperança, com a força de vontade, com a dedicação, né? Isso significa incluir também a direção do Criador nas decisões, pedir a direção e manter uma postura coerente com os valores conservadores, familiares, né? E assim por diante. O ambiente profissional pode se tornar um espaço de exemplo, de depoimento, testemunho, atitudes que reflete o compromisso, o respeito, o equilíbrio, né? Então está aí, né? É muito importante, né? O trabalho mostra que o Criador se importa com a forma como cada pessoa exerce sua responsabilidade. O trabalho pode ser instrumento de crescimento, pode ser instrumento de sustento, propósito, quando vivido com consciência e dedicação, né? Então, no dia do trabalho, essa reflexão ajuda a exercer a profissão, né? De forma mais significativa, conectando a fé, conectando a esperança, conectando a perseverança, conectando a dedicação e a prática diária, né? Então está aí, né? São coisas que é importante para nós, não é somente no dia do trabalho. Que a gente deve dar valor ao trabalho, não é só o dia de trabalho. O trabalho é importante, sim, para todas as pessoas. A gente tem que trabalhar. Se não trabalha, tem que estudar. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Alguma coisa tem que fazer. E tem grandes oportunidades. Inclusive, o Brasil tem muita oportunidade, né? Para as pessoas, né? Como mudar, eu quero falar também sobre a alimentação, né? Como mudar a alimentação. Vamos ver o que, que eu posso falar agora, né? Tem muita coisa para a gente falar e não é possível a gente falar todas as coisas. Não é possível a gente falar de tudo. Mas eu quero voltar a falar novamente sobre o magnésio. Tem muita gente que não entende, né? O magnésio, são minerais, né? Magnésio, zinco, cálcio, né? Cobre, né? Então, magnésio é importante, né? É importante para as pessoas. Eu já tenho deixado, né? Já gravei um mini vídeo, né? Um vídeo pequeno sobre o magnésio. Mas eu vou voltar a repetir sobre o magnésio, embora que eu gravei, não tem importância. A gente grava novamente, a gente repete, porque aqui é uma palestra, então a gente tem que repetir, né? A gente, lá em Bauru, a gente estava comentando, né, numa ligação no WhatsApp, sobre pessoas da minha família, né, que tem um sítio lá, que é o meu irmão que tem um sítio lá em Bauru, e parece que ele estava falando e comentando, né, que a TV lá, porque hoje a TV pega pela internet, né, o YouTube também, principalmente os canais, ou seja, as redes sociais, né?
as redes sociais é através da internet. E dizem que o técnico foi lá na casa, no sítio, né? E ele diz que não tá pegando bem, por exemplo, o YouTube lá não tá pegando lá, em Bauru, lá no sítio, porque é por causa de muitas árvores. Mas hoje existe sim a possibilidade de pegar, mesmo que tenha árvore. Agora, a gente não pode cortar qualquer árvore. A árvore não se pode cortar assim a qualquer pensamento que vier, a gente não pode, né? Tem que ter licença para cortar, não pode cortar a árvore. Agora, se não está pegando o YouTube lá no sítio, mas existe, né, a Starlink. A Starlink é bom para o sítio. A Starlink pega direto a internet direto do satélite. Só que aí tem que pagar uma mensalidade, né? O Starlink é muito bom, né? A Starlink é muito boa, é uma internet que muito rápida, né? É muito importante as pessoas ter a melhor internet, né? Então, é importante sim instalar uma Starlink ali no sítio, né? Principalmente no sítio é bom ter a instalação mesmo do Starlink, né? Só adquirir, né, a antena, né? Então está aí, né? Eu quero falar um pouco sobre o magnésio. Existem vários alimentos, se não quer suplementar, existe, por exemplo, o chocolate amargo, 70% tem muito magnésio. O magnésio, ele melhora o sono, ele ajuda também nos ossos, né? Fortalece os ossos, né? Elimina muitas dores, né? Dores na coluna, dores no corpo inteiro, né? Então, é muito importante. O feijão preto, para aproveitar o magnésio do feijão preto, então deve deixar de molho o feijão preto e para depois fazer. Então, ele tem muito magnésio, né? O espinafre cozido também. O espinafre também tem muito magnésio, né? O abacate tem magnésio, a semente de abóbora, a semente de abóbora, como a abóbora também, e também o cacau. Pode usar o cacau em pó, que tem muito magnésio, ele vai ajudar no sono por causa do magnésio. Aproveitar o abacate, comer o abacate que tem muito magnésio. O magnésio é bom para os ossos, né? Então tem que comer esses alimentos, né? Folhas verdes também tem magnésio, né? Tem muita coisa que tem magnésio, né? Que é importante para as pessoas, né? Então o magnésio, ele é muito importante. Eu já falei sobre isso, mas a gente está sempre repetindo, né? Então, é importante o uso do magnésio. O magnésio é um mineral que regula as funções nervosas, alivia dores musculares, previne osteoporose, quer dizer, evita os desgastes, né? Porque se a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando velho, a gente precisa do magnésio, né? Aliviar a azia, controlar os níveis de açúcar no sangue, né? O magnésio, ele é bom para tudo. O magnésio encontra, por exemplo, em vários alimentos, como amendoim, aveia, pode usar aveia também, banana, o leite tem. Eu não vou dizer aqui contrário àqueles que já pesquisaram, porque tem base científica que o leite tem sim o cálcio, né? O leite tem cálcio, o leite tem magnésio, tem minerais também. O leite tem sim, com certeza, né? Só que
não é uma quantidade suficiente, né? Temos que comer outras coisas, porque só o leite não resolve, não resolve, entendeu? Só o leite não resolve. Então tem que usar outros tipos. O leite vegetal também é importante, o leite de soja, né? Então, não põe esperança só no leite, não, que só o leite não vai resolver, né? Tem que fazer um conjunto. É um conjunto, se unir um conjunto, né? Se unir um conjunto de alimentação que contenha o magnésio. Magnésio, zinco, tem vários tipos de minerais, né? Então tem que ter um conjunto, porque o leite em si, só o leite e derivados dos leites, se as pessoas não é alérgico. Eu não estou aqui para combater leite. Eu sei que o leite tem, sim, tem, mas é muito pouquinho. É o cálcio, é muito pouquinho. Não pode só achar que o leite resolve. Não. Tem outros alimentos que vai ajudar, né? Então tem vários alimentos que ajudam, né? Então está aí, né? O magnésio melhora desempenho físico, né? Relaxamento do músculo. O magnésio é importante na saúde da gente, né? Também previne a osteoporose, né? Que é o desgaste nos ossos, né? Então, ele é importante para a formação óssea, tanto o cálcio como o magnésio, é claro, né? Ninguém deve tomar só o cálcio, porque só tomar o cálcio vai calcificar, né? É, as pessoas, até as veias, até as artérias, vai dar problema de cálcio em vários lugares. Então, não é só tomar o cálcio. Tem que ter vários minerais para poder digerir melhor, né? Só o cálcio não resolve, né? Então, o magnésio ajuda no controle da diabetes, da enxaqueca, né? Dor de cabeça, né? Melhora o humor, né? E alivia a acidez, melhora a digestão, dorme melhor, né? Pessoas que não dormem têm que dormir. As pessoas têm que dormir para ter uma saúde boa e poder trabalhar no outro dia. Tem que dormir pelo menos 8 horas de sono. Se não for 8 horas, não poder dormir até 8 horas, pelo menos 6 horas de sono também vai ajudar, né? O melhor é 8 horas, mas se não poder dormir 8 horas, pelo menos 6 horas bem dormida também ajuda, né? Então, o magnésio é muito importante para todas as idades e, além disso, ajuda a reduzir a pressão, né? Favorecendo o relaxamento dos vasos sanguíneos, né? Favorece no emagrecimento, mas emagrecer só com magnésio não resolve, né? Para emagrecer tem que fazer uma dieta, né? Sem carboidrato para emagrecer, né? Porque se só o magnésio não vai emagrecer, diminuir a fadiga, né? Fraqueza muscular, cãibra, né? A cãibra é farta de magnésio, então, diminuir fadiga, melhorar os níveis de energia, né? Tudo isso é importante, né? Então, existe mais alimentos, são vários alimentos que têm magnésio. Vamos ver, tem a leguminosa como o feijão, lentilha. Como eu tenho falado, o feijão preto, né? O feijão preto tem muito magnésio, né? Grãos integrais como aveia, né? Isso é muito importante. O abacate, a banana, o kiwi, né? O brócolis, a abóbora, a folha verde, couve, espinafre, semente como semente de abóbora, girassol, oleaginosa como avelã, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, leite e outros derivados, né?
Até o café, carne, chocolate, né? O chocolate tem muito. O café tem muita cafeína, né? Muita cafeína. E o café também não pode tomar demasiado também, que ele pode fazer mal também, né? E à noite não pode tomar café, porque a cafeína também, até o guaraná tem cafeína também, né? O guaraná tem, mas à noite não é bom tomar café e deitar, né? Então eu quero falar também sobre a importância de ter uma saúde e mudanças de hábitos, mudança de alimentação, né? Então deve transformar, né, sua saúde com pequenas mudanças. Tem que ter uma mudança na alimentação, né? A importância da alimentação na saúde é muito necessário, né? É, pequenas mudanças na alimentação podem ter um impacto significativo na nossa saúde geral, né? Então, a mudança ajuda a prevenir doenças, promovendo o bem-estar, né? E os alimentos que reforça, potencializa a saúde, muitos, né? Tem muitos alimentos, que é muito importante à saúde para fortalecer a imunidade, fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão, dar mais energias para a atividade do dia a dia, incluir alimentos ricos em vitamina, minerais. Isso é importante na alimentação diária, pode trazer inúmeros benefícios, né, para o corpo, né? Então, é muito importante transformar a sua saúde através da sua alimentação, né? Adotar hábitos alimentares saudáveis, que sejam alimentos naturais, né? Como eu sempre falo, né? Focar em alimentos naturais e evitar consumo excessivo de alimentos processados. É claro, a gente acontece de muitas vezes, né? Que nem muitos falam, né? Eu estava falando para uma pessoa, né, no WhatsApp, né, sobre alimentação, né? Então, alguém disse, no WhatsApp eu escutei, né? Compra marmita, né? Manda fazer marmita. Mas o importante é a gente fazer o alimento da gente mesmo. Eu sei cozinhar e eu faço, né? O importante é a gente fazer o prato da gente. É claro, na hora que está viajando, está fazendo uma viagem turística, tem que comer, né? Uma marmitex pronto, né? Uma marmita pronta. Tem que comer porque a gente não vai fazer quando está viajando. Mas quando está em casa, é importante nunca ficar comprando marmita. A gente mesmo preparar o alimento, porque a gente sabe como faz, a gente sabe quanta quantidade de sal a gente ponha, a gente sabe como preparar, porque a gente já sabe que a gente tem que ter um estilo de vida e uma alimentação saudável. Então, a gente tem que mudar a alimentação. A gente não pode ficar só mandando fazer marmitex. Não, a gente não pode. A gente também tem que pôr a mão na massa também, né? E fazer os nossos pratos, os bolos. Principalmente os bolos tem que ser bolo que não tem açúcar, tem que ser uma farinha que tem fibra solúvel, insolúvel, tem as farinhas de aveia, né? E outras farinhas que tem fibra, né? A gente não pode fazer um bolo só de farinha de trigo, porque o bom mesmo
aquelas farinhas que tenha mais fibra, que é bom para o nosso organismo, né? Então a gente não vai tocar ou jogar um monte de açúcar refinado, né? Colocar muita coisa dentro. A gente tem que fazer um bolo, mas um bolo que o diabético pode comer. Enfim, qualquer um pode comer que não faz mal. É um bolo já pronto para melhorar a saúde. Não é um bolo para intoxicar de massa, não. Um bolo cheio de massa ou fazer uma fritura de batatinha aí, cheio de óleo, cheio de gordura, né? Uma fritura que faz mal também, né? É, se fazer um lanche equilibrado, né? Pode fazer um pão preparado. É um pão que não venha fazer mal também, mas que seja um pão que venha melhorar a digestão, né? Tudo isso tem que fazer, né? Fazer a diferença, né? Então a gente tem que ter algumas mudanças, né? As pequenas mudanças na alimentação, né? Pode trazer benefícios significativos para a saúde, né? Uma melhora da digestão, do sistema imunológico, o melhoramento do organismo, do funcionamento do organismo e assim por diante, né? Prevenir de doenças crônicas, diabetes, hipertensões, doenças cardiovasculares, né? Então, temos que incorporar bons hábitos, temos que incorporar bons hábitos alimentares mais saudável no dia a dia. Então, isso daí não é só para os que estão me ouvindo, no YouTube, mas é para mim também. O que eu estou ensinando, eu tenho que fazer, eu tenho que ensinar e também fazer, né? É a mesma coisa de eu vender um produto. E eu não posso vender um produto ruim. Eu tenho que vender o produto que eu uso, que é bom, aí eu tenho que vender para os outros. Não um produto ruim, um produto que vai fazer mal para a saúde, né? De maneira nenhuma, né? E temos que ter, né, pequenos hábitos, saudável vai ajudar, né? Que são alimentos introduzidos, por exemplo, no prato, na dieta, de forma gradual, né? Pode ter uma mudança gradual também, aos poucos também. Vai ajudar as pessoas com certeza, né? Assim as pessoas vão mudando, né? Vão mudando a alimentação para melhor. E tem que mudar para melhor mesmo, não é para pior, né? É que nem eu tenho falado, né? As pessoas querem que o Brasil muda. As pessoas querem que o mundo muda. A gente tem que começar da gente. A gente que tem que fazer diferença. A gente quer um mundo melhor. A gente quer um Brasil melhor. A gente quer governo melhor. A gente quer o prefeito que administra bem, os senadores, os vereadores do município, né? Os governadores, os juízes, né? As autoridades em geral, os governadores, o presidente. Então a gente tem que fazer a diferença. Como é que eu posso, né? Agora pensar que eu quero ser lá um representante, né? Representante lá no parlamento. Aí eu chego lá e eu vou ponhar uma lei para impedir as pessoas de trabalhar. Ponhar uma lei que as pessoas não podem mais trabalhar. Ponhar uma lei que as pessoas não podem chamar o outro de, né, negro, né, ou negrão, né, brincar com as pessoas, né, que hoje já tá dando problema. Brincar com as pessoas já não pode. Então, as pessoas chegam lá, põem a lei, aí o que acontece? O juiz vai seguir aquilo. Quem é culpado?
da lei. Os senadores, os deputados são culpados da lei. É eles que votam a lei. Eles votam a lei, então o que, que acontece? O juiz pega a caneta e faz. Aí prejudica o cidadão que não cometeu nada, mas o parlamentar votou aquela lei e o juiz quer seguir aquela lei. Agora, se o parlamentar entra lá e só faz leis erradas, o juiz chega na hora da condenação e do julgamento, ele vai condenar por quê? Porque o deputado, o senador, ele fez aquela lei e aquela lei prejudicou. Então, quem faz leis é o Senado, né? E o Congresso. Então a gente tem que pressionar o Senado e o Congresso, né? Que é eles que faz leis. Por isso que há injustiça, né? Então está aí, né? Que todos sejam felizes, né? Que todos sejam abençoados e tenham a proteção do Criador. E a gente já está encerrando e até a próxima oportunidade. Compartilhe, assista com paciência. Eu sei que não é fácil, né? Ficar 1 hora assistindo, mas a gente faz para as pessoas assistir, né? A gente tem que ter paciência para tudo e tempo para tudo, né? Como a gente sempre está falando. Tem que ter o tempo para assistir o vídeo, tem que ter o tempo para falar com a família, tem que ter o tempo para dar um parabéns, né? Para o aniversário de alguém, né? E tem que ter o tempo também para presentear, né? Os entes queridos, né? Para homenagear as pessoas, né? E tem que ter o tempo para tudo, tempo para ir na casa de oração, tempo para trabalhar, tempo para fazer as compras, tempo para tudo, né? Então está aí e até a próxima oportunidade.